Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Carlos André e eu preparo candidatos para concursos públicos há 23 anos. Eu já dei aula de direito administrativo, constitucional, tributário, empresarial, direito previdenciário, administração pública, orçamentária. Já dei aula de muita coisa ao longo desses 23 anos. E eu guio individualmente mentorados por muito tempo e todos eles seguem um método que eu aprendi há mais de 3 décadas. Afinal de contas, eu tenho 36 anos de experiência como servidor público federal, 13 deles dedicados à Marinha e 23 dedicados à Receita Federal. Mas eu não fui aprovado só na Marinha e na Receita Federal nos primeiros lugares, não. Eu também fui aprovado no concurso para o Exército e para a Aeronáutica. Curiosamente, no concurso da Receita Federal, eu estudei apenas 6 meses utilizando uma estratégia que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Porque eu vejo muita gente estudando errado, sem algum planejamento, ou seguindo alguma técnica mirabolante, mágica, atalho que não funciona, ok? Eu vou te ensinar hoje aqui como planejar seus estudos, como você faz também para ter tempo para dedicar, para passar com a família ou mesmo para otimizar o seu estudo, conciliando com o trabalho. Mas uma coisa é verdade, se você quiser, você vai conseguir sim, nada de desculpinha. Nós estamos falando de um método que envolve dedicação. Dedicação é fundamental, mas que vale a pena no final quando você tiver tomado posse. Bem, eu quero reforçar mais uma vez de que eu utilizei esse método quando eu fui aprovado na Receita Federal, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, sempre nas primeiras colocações e com pouco tempo de estudo. E como que isso é possível, gente? Isso é possível porque existe um comprometimento, existe uma análise, existe uma correção de rumos. Isso é fundamental. Se você for ver o meu histórico aí, você vai ver que eu já preparei mais de 100 mil alunos ao longo desses 23 anos. Milhares deles, obviamente, aprovados. Desculpa. Se esse método não funcionasse, eu não teria tantos alunos aprovados e cada um com uma história tão bacana para poder contar. E eu provavelmente não estaria aqui agora. Então, vamos lá, não estou vendendo nenhuma saída fácil, nenhum método secreto, nenhuma fórmula maravilhosa para você estudar pouco, ok? Agora, o que não pode acontecer é você estudar do jeito errado. E o que é o jeito errado? O primeiro jeito errado é estudar sem nenhum planejamento. Estudar pelo que aparece. Estudar pela videoaula que aparece primeiro na plataforminha que você comprou. Estudar só a matéria daquele professor que você gosta muito dele, ele é muito bacana, gente boa. Ou então as meninas vão falar que ele é um gato. Não pode. Você não pode estudar pela matéria que você gosta mais, que você tem facilidade. Não pode, né? O jeito certo de estudar é você analisar o edital, ver quais são as matérias, as disciplinas, quais os conteúdos, ver o tempo que você tem até a prova para estudar, descobrir quantas horas por dia você consegue se dedicar de forma regular, sem abusar, né? E aí você vai definir metas. É disso aí que nós estamos falando, de como estudar. Coloca um slide que eu fiz para eles, por favor, para poder acompanhar, porque é o seguinte, olha só. Para você se preparar para um concurso, como, por exemplo, a Controladoria Geral da União, é fundamental que você, seja para o cargo de auditor federal de finanças e controle ou para o cargo de técnico de nível médio, é fundamental que você tenha, na sua análise, na sua preparação, que você tenha consciência de como que a prova se compõe. Eu vou usar como exemplo aqui o programa de auditor federal de finanças e controle para a área de auditoria geral, tá? Porque há várias áreas de especialização de auditor e ainda tem o de técnico, mas no vídeo de hoje aqui, para poder caber tudo, nós vamos trabalhar com o auditor federal na área de auditoria geral. Então esse concurso, ele tem 6 etapas, mas aqui nos interessa as etapas da prova objetiva, a P1, que tem 35 questões, a P2 tem 30 questões e a P3 tem 60 questões.
Isso já é um primeiro elemento de análise na sua preparação, né? Porque existem quantidade de questões diferentes, porque são 3 provas aplicadas nesse concurso. A prova discursiva é de assunto, né, que versa sobre os temas anteriores. Então nós vamos focar primeiro em aprender o conteúdo. Num outro momento você pensa em treinar um pouco mais, né, a discursiva, né? A forma como você vai escrever isso aí. Mas só lembrando que a discursiva tem peso 5. Bem, quando você analisa, né, as provas do concurso, você se preocupa também com como é que você vai dividir isso daí, né? Como você divide o conteúdo. Mas eu quero lembrar para vocês algumas coisas também. Se você curtiu o vídeo, se você colocar aí nos comentários, né, o seu nome, a sua cidade, manda um print disso daí pro meu WhatsApp, que eu vou mandar para você o edital anterior, né, de auditor e técnico, se você quiser, a prova anterior comentada, e vou mandar para você também uma apostila com a legislação, né, diagramadinha, bonitinha, reunida toda a legislação. A gente chama de vade-mecum, ok? Quando você manda para mim o seu nome, a sua cidade, um print aí do que você fez no YouTube que eu falei, e eu vou mandar para você esse material, ok? Eu vou te ajudar nisso aí. Bem, você quando for fazer o seu planejamento, você tem que começar entendendo como é que é a divisão das disciplinas e saber as disciplinas. Volto a dizer que eu vou usar como exemplo aqui o do Auditor Federal de Controle, mas você faz para qualquer uma das disciplinas. Então vamos lá. Tem 20 questões de português com peso 2. Tem 5 de raciocínio lógico, 5 de língua estrangeira e 5 de administração pública. Sendo que língua estrangeira e raciocínio lógico tem peso 1. Então, dos 60 pontos dessa prova, 40 estão em português. Meu querido, percebeu como português tem que ser muito mais valorizado do que língua estrangeira? Português tem 8 vezes mais pontos do que português, do que língua estrangeira. É 40 sobre 5. Raciocínio lógico também são 5. Então o seu planejamento, o seu quadro de horários tem que considerar isso e não ficar assim, não, português eu sei já como é que é, português eu nem vou estudar. Tá dando mole, começou dando mole. A administração pública tem 5 vezes 2, 10 pontos. Ok, vamos colocar ali a administração mais do que raciocínio lógico. Por mais que raciocínio lógico não seja a matéria que você ame ou domine. Tá, só que eu também preciso pensar na P2. A P2 tem 30 questões, mas são peso 2. Então são 20 pontos de constitucional, 20 pontos de administrativo, 20 pontos de administração orçamentária. Então você agora já tem uma ideia do peso, da importância para o concurso dessas disciplinas que são comuns a todos os cargos. Todos os cargos têm essas disciplinas com esse peso. Aí, no caso do Auditor Federal de Controle de Auditoria Área Geral, eu tenho, né, a área mais especializada, que tem peso 3. Olha só, são 5 vezes 3, 15 pontos de contabilidade pública, mas são 30 pontos de políticas públicas, 30 pontos de auditoria de tecnologia da informação e 30 pontos de conhecimentos de banco de dados. Essa prova aqui soma 180. As anteriores somavam 60. Tá? Então veja como essa prova vale mais do que as outras duas juntas. Planejar o seu estudo é partir dessa premissa. Vou estudar para auditor do CGU, auditor federal da CGU, área, né, auditoria geral. Eu estou falando isso porque teve mais vaga. Vamos começar a estudar, vamos começar estudando por raciocínio lógico? Não, por raciocínio lógico são 5 pontos. Vamos começar estudando por língua estrangeira? Não, língua estrangeira não. Vamos começar estudando por
políticas públicas, são 30 pontos. Vamos começar estudando por auditoria de TI, são 30 pontos. Conhecimento de bancos de dados, são 30 pontos. Vamos começar estudando por português, que são 40 pontos. Essas são as 4 matérias que já vão te dar, né, 130 pontos de 300 pontos da prova. É quase metade da prova. 90 aqui na P3, né? 90 na P3 e 90, né? Não. 90 na P3 e mais 5, né? Mais 40 lá de português, ok? Então, você vai fazer essa distribuição para poder ir atrás. Agora, olha só. Essa informação aí é a nota de corte do último concurso, de auditor que na época se chamava analista, né? A nota de corte é em torno de 75% a 80%. De 75% a 80%. Então você tem que acertar, porque tem as notas mínimas que eu mostrei lá para você, mas você tem que acertar em torno de 75%. 75% de 300 pontos possíveis, né? A gente está vendo ali que é você acertar aproximadamente 220 pontos dos 300 possíveis. Lá na P3 também tem a discursiva, tá? Tem os pontos da discursiva. E é aí que você tem que estabelecer a sua meta. Onde você quer chegar? Eu quero chegar em 220 pontos de 300 pontos possíveis. É disso aí que nós estamos falando. Então, o seu planejamento parte desta premissa. Quero aproveitar para convidar você que está nos assistindo aqui a seguir o conteúdo que nós postamos no Instagram. Procure também pelo mesmo nome, Tudo para Fiscal e Controle no Instagram. Veja que a forma de postagem no Instagram é diferente do YouTube, né? Porque lá nós postamos dicas, notícias, né? Então, notícia do concurso, notícia de outros concursos da área fiscal e controle, dicas também de conhecimentos, né, na área de direito constitucional, direito administrativo, contabilidade geral. Você vai gostar muito dos conteúdos que estão no nosso Instagram. Siga lá no Instagram que você também vai ter muito conteúdo. Bem, quando eu estou falando, né, na preparação, em você começar a planejar o seu estudo, a primeira coisa que você tem que pegar é analisar o edital. E se você não tem o edital, o anterior, né, enquanto não houver a publicação do novo edital, quando eu gravei esse vídeo não tinha o novo edital de 2021. Então, por exemplo, eu já falei para você, me pediu o edital anterior pelo WhatsApp. Meu WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É meu WhatsApp, tá? Manda que eu vou, né? Manda como eu falei lá, dizendo o seu nome, sua cidade, e eu vou mandar para você o edital. Só que no edital, né, os editais de concurso, eles vêm assim como tá na tela ali, ó, tá vendo? É meio inóspito você ler isso aí para poder ver o que eu tenho que estudar. A gente diz que esse edital, ele tá horizontalizado. Por quê? Porque ele bota um tema, ponto, um tema, ponto, um tema, e vai embora, né? Enquanto der, ele vai colocando na linha. E isso acaba não ajudando muito a você visualizar como é que é o conteúdo que você deve estudar. Né? Então veja, já está misturado aí raciocínio lógico com administração pública, você não consegue nem ver a diferença. E para facilitar a sua vida, né, tem o que nós chamamos de edital verticalizado. O que é usar o edital verticalizado? O edital verticalizado nada mais é do que você colocar os tópicos que estão lá no programa do edital um embaixo do outro, né? E dar um destaque aí para as disciplinas. Né? Mesmo sendo um slide aqui, seja mais difícil de você enxergar se estiver vendo pelo telefone, dá para ver na clara aí, ó, ficou bem melhor, dá para você ver na cara que você consegue visualizar, ó, raciocínio lógico, tem 9 tópicos, lógica, diagrama, trigonometria, probabilidade, tá bem tranquilo. A administração pública, né, que foram 5 questões, tá lá o primeiro tópico, o segundo tópico,
que é para você ver o que você tem que estudar. Você não pode estudar, em hipótese alguma, você não pode estudar de acordo com a apostila, com o material, com a videoaula, com a assinatura do sitezinho lá que você pegou. Senhores, o mundo evoluiu, não é mais assim que se estuda para concurso. Isso foi uma fase que passou muito rápido, né? De 2015 até 2020. Né? Isso passou muito rápido. Hoje em dia todo mundo tem material. Você precisa organizar o seu estudo. E aí você começa pelo edital verticalizado. Faça o seu edital verticalizado para você visualizar, né, todos os temas, né, que você vai estudar. Você deixou de estudar algum tema, né? Aí você vai ver língua portuguesa, tem 20 questões. Além de interpretação, tem a parte de ortografia, semântica, morfologia, sintaxe e pontuação. Você está estudando ortografia e pontuação, são 2 tópicos. Às vezes você fala, não, português eu vou estudar crase, vou estudar regência e deu. Não, peraí, tá lá como tópico do edital. Tem questões que podem cair sobre esse tema. É fundamental que você entenda isso para você poder distribuir e não ser pego de surpresa no concurso. Você não pode ir para o concurso como um aventureiro, você tem que ir como um profissional. Você esgotou todo o edital, você revisou, você analisou os seus pontos fracos e os seus pontos fortes e você trabalhou para poder equilibrar isso aí. É disso que nós estamos falando, de uma preparação personalizada, uma preparação eficiente que vai te trazer resultado. É disso que você precisa para ser aprovado. Foi isso que eu fiz para ser aprovado na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, na Receita Federal, né? Por quê? Eu analisei, eu estudei o que era necessário para eu estudar adequadamente. É disso que nós estamos falando. É desse apoio que você precisa para organizar os seus estudos. Mas aí você fala assim, beleza, eu já sei os tópicos que eu tenho que estudar, né? Eu já sei que eu preciso reforçar mais as matérias A, B e C, mas como é que eu vou dividir isso daí, né? Para você poder começar a fazer o seu planejamento, né, o seu cronograma de estudos efetivamente, você tem que considerar, por exemplo, quantas horas por dia você tem disponível, né? Quantas horas por dia você tem disponível? Você tem 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia? Quantas horas por dia você tem disponível? Você está trabalhando? Você tem que cuidar das crianças? Tem que fazer almoço? Como é que funciona isso daí, né? Segunda coisa que você tem que pensar, quanto tempo você tem para poder cobrir todo o edital? Quanto tempo você tem para cobrir todo o edital? Né? Tem 2 meses até a prova, 4 meses até a prova, 6 meses até a prova? Isso também é relevante, né? Por quê? Porque você tem que estabelecer uma análise de quanto tempo você vai cobrir o programa. Porque se dá para cobrir o programa todo em 3 meses e tem 6 meses até a prova, então dá para ver todo o programa 2 vezes. Ah, mas se você chegou muito em cima, faltam 4 meses para a prova, não vai dar para ver 2 vezes. Eu vou ver uma vez e pegar uma revisão, né? E outra coisa relevante, em que momento você está, em que posição inicial S0 você está? Você é iniciante? Todas as matérias para você são um desafio? Você já estudou bastante administrativo, constitucional e contabilidade? De repente, língua estrangeira para você é tranquilo? Você já se formou aí no cursinho de inglês, né? De repente você é da área de TI, então aquela parte de banco de dados é uma coisa que vai ser facilitado. Tudo isso é relevante, né? Faz sentido o que eu estou falando? Ó, coloca aí nos comentários se o que eu estou falando faz sentido, se essas dicas são importantes. Aí vamos para um próximo momento. Num próximo momento agora, você precisa, como eu disse, definir quais são as suas horas ocupadas, né? Tomar banho, dormir, almoçar, levar as crianças, buscar,
né? Tarefas do lar. Se você está trabalhando, tem que colocar o horário de seu trabalho, né? Se você tem compromissos religiosos, diversão, chopp com os amigos, normalmente você sai. Você precisa pesquisar, entender como você vai ocupar o seu dia. Você precisa. O planejamento ele é consubstanciado assim, mas você precisa de um direcionamento que você tem que seguir, senão a coisa vai andando. Vamos ver uma hora lá, eu vou pegar para estudar. Eu costumo sempre dizer que aí parece o Zeca Pagodinho naquela música dele, deixa a vida me levar, vida leva eu. Zeca Pagodinho não planeja, Zeca Pagodinho, né? É como se fosse realmente a cigarra da história. E vamos lá e o inverno que chegue, tá? Então, você faz lá, você pode baixar no Google lá uma imagem em branco dessa para você preencher. Você pode fazer no Excel, você pode fazer no Word, isso é o de menos, tá? Mas o fato é que daí você precisa pegar e trocar isso daí para as disciplinas que você vai estudar, ok? As disciplinas, né? Vê se coloca essa tela grande aí para eles enxergarem melhor, né? Nessa parte aqui, veja, eu substituí vários dos momentos em que eu estava com lazer, descanso, horários vagos e preenchi com disciplinas que eu tenho que estudar. Mas qual disciplina aparece mais vezes, né? Lembra que a gente já falou português, né? Banco de dados, auditoria em TI, né? E aí você vai dividindo dessa forma, para você preencher a proporção de dedicação a cada disciplina, ainda que seja inicialmente, tá? Mas acontece que você ainda tem que se preocupar mais ainda. Você precisa se preocupar também com qual o conteúdo que você vai estudar, né? Esse método que eu tô falando para vocês, eu uso há muitos anos. Esse daí é um depoimento, né, da Cris Matsunaga, que foi minha aluna em 2004. Lembra que eu sou o preparador para concursos com mais experiência e atuação em todo o Brasil. Ninguém tem mais experiência do que eu, né? Há 23 anos eu preparo. A Cris, ela passou no concurso para Técnico Federal de Finanças e Controle da CGU. E hoje ela voltou para fazer mentoria comigo para se preparar para Auditor Federal de Controle, né? Mas e qual é o método que eu usei com a Cris, que eu estou usando, passando para vocês? Tá, eu fiz lá meu planejamento de estudos, segunda a segunda, o dia que eu vou sair com a família, descansar, o dia que eu vou trabalhar, o dia isso. Coloquei as disciplinas, né? Começando pelo que é mais importante, português, 40 pontos, 30 pontos disso, 30 pontos daquilo, dividi adequadamente. Mas agora, nessa semana, eu estou perdido. O que é que eu vou estudar? Então, dentro do método que eu utilizo, método PDCA, né? Você fez o planejamento e agora você estabeleceu o quê? Metas semanais. Então, você vai estabelecer uma meta de estudo em que você vai dizer, olha, nessa primeira semana, nesse primeiro ciclo, eu vou estudar esses tópicos aqui. É um tópicozinho de cada disciplina. Por quê? Eu não vou ficar estudando toda uma disciplina, vou passar a semana inteira estudando administração pública, depois a semana inteira estudando administrativo, depois a semana inteira estudando contabilidade pública. Quando você chegar lá na frente, você já não lembra de nada aqui da frente. Quando você chegar lá na frente, nada daqui de trás. Então é fundamental que você estabeleça um planejamento para estudar todas as disciplinas a semana. Então a gente vai estudando dessa forma para poder um pouquinho de cada disciplina, né? Você estuda para poder acompanhar. Esse é o grande segredo do método que eu estou compartilhando com vocês aqui no vídeo. Gostou da dica? Bota a curtida lá no vídeo, escreve no comentário que você gostou desse método, que você vai implementar esse método. E aí você faz esse planejamento, e aí você tem a meta de estudo da semana. Eu vou estudar isso, isso, isso e isso, né? Para você estudar dessa forma, né, é fundamental que você veja o nível em que você está.
Isso também é muito importante. E para eu saber o nível que eu tô, o que eu vou fazer? Primeiro, né, eu vou avaliar. Então é importante que você faça uma seleção de questões, eu chamo de lista de questões no meu método, para você poder avaliar a qualidade do que você está estudando nessa semana. Mas é uma lista de questões dos tópicos que você selecionou para essa semana. Então eu selecionei esses e esses tópicos. Então eu só vou fazer questões desses tópicos, né? E aí dessa forma, você pode ter uma noção. Volta para mim a imagem, porque quando você começa a analisar, você tem que pensar assim: na matéria de português, eu fiz as questões e eu percebi que eu estou bem, né, nesse tema de hoje, né? O tema de hoje era a interpretação de texto. Eu tô com 80%, é acima da nota de corte. Então, tô bem, fiz as questões e tô bem. Aí eu vou fazer contabilidade pública. E aí eu vejo que, olha, fiquei lá no 60%, muita coisa, eu tava assim inseguro. Vou voltar para ler, né, o meu material, minhas apostilas, meus PDFs. Nesse tópico aqui que eu vi que eu não estava bem em administração pública. Beleza. Mas olha só, esse negócio aqui de auditoria de TI, eu não estou acertando, não acertei nada, eu não sabia praticamente nada disso aí. E mais ainda, eu peguei para ler material, apostila que eu tenho, e pior ainda, né? Eu não estou entendendo o que está escrito ali, eu leio e não entendo. Existem disciplinas que você só lendo não consegue entender, muita dúvida. E aí, nesse caso, você pode partir para o elemento mais básico de aprendizado, que é a aula, né? Por quê? Porque é onde está mastigado para você, está de mão dada. Então você vai assistir, mas vai gastar um tempão, porque vai na velocidade da explicação. Tudo bem que num vídeo como esse, você pode botar velocidade 2, né? Você tá me vendo em velocidade 2? Bota aí no comentário se você assiste os vídeos em velocidade 2, 1, como é que você faz. Mas então, veja que aí você chega nessa análise do que é que você tem que fazer. E veja como é uma coisa individualizada. Para você, eu coloco mais horas dessa disciplina, que vale muito, mas você não tá bem. Para você, é indicado fazer questões nessa disciplina. Mas naquela disciplina, voltar e ler, fazer resumos, ler apostilas. E nessa disciplina, você tem que assistir videoaula, porque a coisa tá pegando. E aí você vai contrabalanceando, né? Dentro dos horários que eu tenho para estudar, o que eu vou aumentar mais? Porque eu vou precisar de videoaula, vou gastar mais tempo. Então coloca mais slots de estudo dessa matéria, né? Ah, mas aí, em algum outro elemento, dá para eu pegar e fazer só leitura. E no outro, eu fico só nos exercícios. Então, é dessa forma que faz, né? Então, essa é a forma como você deve organizar os seus estudos. Bota lá os slides, lá a última fotinho só para eu falar, né, que eu gosto sempre, né, quando o pessoal está trabalhando na mentoria comigo, a gente sempre faz as sessões para poder analisar o desempenho, as dificuldades, os desafios, né? Eventualmente a gente passa conteúdos lá e é um ambiente bem bacana que hoje a modernidade permite, né? Que é a gente poder fazer esse tipo de interação. Beleza? Volta a imagem para mim. Eu vou concluir para vocês dizendo que para você poder fazer um planejamento adequado, né, o que você aprendeu hoje aqui é o suficiente. Todas as informações, se você pegar e aplicar, você consegue fazer o seu planejamento. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Mas eu estou dizendo que é simples. Vai levar tempo, vai envolver uma técnica, uma aprendizagem, uma experiência, né? Mas você vai se organizar para você poder montar algo que seja realmente eficaz na sua preparação. Quem passa em concurso, eu falo sempre, eu repito sempre isso.
quem passa em concurso não é inteligente. Carlos André, você passou na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, na Receita Federal, sempre nos primeiros lugares, sempre estudando um período de tempo pequeno, não ficou vários anos existindo. Você é um rapaz muito inteligente? Não, não sou. Todas as vezes foi suado, foi sacrificado, mas eu me organizava, eu me direcionava, eu me avaliava e eu reorientava o meu estudo. É disso que nós estamos falando, né? O resultado, quem passa em concurso, é quem sabe como estudar. Não é quem estuda ou estuda muito. Não é quem tem um bom material. Não é quem assiste aula com um bom professor. Se fosse isso, todo mundo que tem o material passaria. Todo mundo que tem aula com aquele professor estudaria. O que determina a diferença é exatamente o candidato. Como esse candidato organiza os seus estudos. E é por isso que o meu foco, né, é mentorar pessoas. Mentorar significa passar a experiência que eu tenho nessa jornada para você conquistar, assim como eu conquistei o meu cargo no serviço público, ok? Grande abraço para vocês, não se esqueçam, curtir o vídeo, nos seguir nas redes sociais do Instagram, Facebook e até o próximo vídeo.